Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui, então, para mais um evento do Debatologia, o Debatologia número 39, Debatologia Online. Hoje, nós temos a presença da Eliana Francílio, mas antes de apresentá-la, eu preciso dar alguns avisos aqui. Os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da ARAC ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas pertencentes ao Unicim, seus gestores, funcionários ou voluntários. O Debatologia é um evento da Associação ARAC. A Associação ARAC é uma associação, aliás, é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência, da conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campo de pesquisa e educação. Então, hoje nós vamos receber, então, Eliana Francílio. Eliana Francílio nasceu em Porto Alegre, reside há muitos anos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. É professora, advogada, especialista em educação e direito processual do trabalho e é voluntária do ARAC desde 2014. Um pouquinho aqui que o meu... a Eliana hoje vai nos apresentar, então, o efeito do autoconhecimento na saúde consciencial. Bom dia, Eliana. Bom dia a todos que estão aqui hoje, né, nessa telinha. Que maravilha a gente poder fazer esse evento online, né, essa possibilidade que a gente está tendo em 2023. É um prazer imenso estar aqui, né, uma satisfação grande poder compartilhar com vocês algumas das experiências, né, que eu vivenciei há alguns anos, né, e que eu entendi esse processo. Não é um processo concluído, né, ele é contínuo, no dia a dia as experiências vão acrescentando cada vez mais, né? A gente, quando está em autopesquisa, no dia a dia as coisas vão começando a ficar mais claras, né? A gente vai entendendo os processos vivenciados, né? Vai enfrentando as reciclagens que têm que ser feitas, né? Então, eu espero poder, né, compartilhar com vocês e contribuir, né, com essa minha experiência nos processos que vocês tiverem a enfrentar. Tá? É um prazer estar aqui hoje. Então, eu gostaria de esclarecer também que o debate está sendo gravado, tá? E de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso da sua imagem e voz na gravação deverá deixar seu microfone e sua câmera fechados, fazendo, então, sua participação somente pelo chat. Tá? Aqueles participantes que consentem ser gravados, né, poderão abrir o microfone para fazer perguntas, deixando desligado enquanto não está falando, podendo abrir a câmera e o microfone quando precisarem falar. Tá? Eu peço que as perguntas sejam feitas de modo objetivo e sucinto, né, para o melhor desenvolvimento do debate. O texto foi disponibilizado previamente no site da ARAC, mas ele também está disponível para aqueles que estão chegando agora, né? Ele também está disponível no chat. Gilberto, eu vou aproveitar para fazer uma síntese, né? Enquanto o pessoal vai acomodando, para fazer alguma introdução do que é o meu histórico, né? Esse artigo ele surgiu a partir de uma consequência que eu tinha, né? Eu tinha uma consequência e não sabia as causas, né?
eu padeci durante uns 20 anos de enxaqueca, né? E era um processo que me afetava muito meu dia a dia, porque eram crises recorrentes e muito intensas. E daí, nesse processo, eu fiquei participando, né, de consultas, de tratamentos, né, indo a neurologista, vários tipos de médico, fazendo pesquisa, achando que fosse algum problema biológico, né, alguma causa física. E, para minha surpresa, né, os resultados dos exames sempre atestavam que fisicamente não tinha nada, né? E os médicos diziam que era um efeito, que era causa emocional. No primeiro momento que eu ouvi isso, causa emocional, eu pensei assim, será que é alguma tendência à loucura, assim, sei lá, causa emocional, né? Será que eu vou ter uma crise de nervos, alguma coisa assim, né? No segundo neurologista que eu fui, quando ele repetiu, eu tive coragem de perguntar, mas o que é uma enxaqueca, uma dor de cabeça emocional? E daí eu acho que ele entendeu, né, aquela minha angústia, aquela minha preocupação, e disse, não, isso a gente diz quando a gente não tem uma causa física aparente, né? Então, diz que é emocional porque a gente não sabe a origem, tá? E com base nisso, os tratamentos eram sempre a teste. Como eu não tinha uma doença específica, então eles receitavam um medicamento que o epilético tomava, mas que ele fazia bem para dor de cabeça, né? Porque ele tratava lá alguma parte do sistema, e daí eu fazia esse tratamento por um tempo, mas não resolvia, eu sempre tinha dor de cabeça. Eu tomava antidepressivos, né? Porque eles também ajudariam nessa questão que era um vasoconstritor, aquelas explicações, e eu ia tomando aqueles remédios. E com isso, os efeitos, além de eu não melhorar da enxaqueca, né, eu tinha continuamente isso, sempre, então eu estava sempre fazendo esses tratamentos, eu criava outros problemas para mim, né? Então eu engordei muito em função de alguns medicamentos que eles causavam, né, causavam esse problema no corpo. Então, assim, eu não conseguia resolver. E, com isso, os problemas cada vez aumentavam mais, né? Como é que isso aconteceu? Eu, lá pelas tantas, um dia eu estava numa viagem e assisti um programa que falava sobre os celíacos. Aleatoriamente, eu estava com a televisão ligada e aquilo deu, e assim, sabe quando dá aquele start, assim? E o meu marido disse assim, olha, Eliana, esse é o teu problema. E eu duvidei, né? Eu não acreditei que fosse. Eu disse, capaz. Mas tá, voltamos da viagem e eu fiquei em observação. E eu percebi que toda vez que eu comia pão, ou que eu comia algum alimento, né? Eu tinha muita dor de cabeça. Comecei a retirar esses alimentos da minha alimentação, aos pouquinhos, assim, para fazer teste, né? E daí me dei conta, olha só, tem um fundo aí, né? Tem alguma coisa. Mas isso é um processo muito, digamos assim, foi bastante sofrido para mim, porque a alimentação para mim era uma coisa assim que eu valorizava muito. Eu sempre gostei de comer coisas boas, de fazer comidas boas, né? Daí eu procurei um médico e o médico me disse que pediu um exame específico e não detectei isso. Não foi detectado que eu era celíaca, que eu tinha intolerância ao glúten ou qualquer coisa com farinha de trigo. E a opção, então, era que eu tomasse remédio para dor, né? Já que não era aquilo ali, podia ser outras coisas, né? E por um tempo, então, eu segui, né? Fazendo isso, tomando remédio para dor. Até que chegou um momento que eu conheci a Maria Ângela, minha amiga que está aí, que conhece um pouco da minha história, porque ela me acompanhou, né? E ela entendeu isso e disse assim, olha, tem que ir para a Conscienciologia. Lá o Valdo fala que tem um exercício que trata dor de cabeça. Quando teve a oportunidade de fazer o curso AMD, eu fiz, mas eu ainda continuava, claro, comendo as coisas com farinha, porque eu sempre gostei muito de bolo, de coisa boa, assim, então
e o meu processo era tomar o remédio para não ter dor, né? E aquilo era um processo que era contínuo e eu estava sempre tomando remédio para dor. E quando eu cheguei lá na imersão do AMD, para minha surpresa, eles tinham preparado um coffee break à base de bolos e pães sem glúten. E eu fiquei encantada com aquilo e, ao mesmo tempo, eu fiquei mexida, porque eu pensei, poxa, eu não me preocupo com isso, eu não estou cuidando da minha saúde, eu continuo comendo pão, eu continuo comendo bolo, né? Enquanto aqui, ó, existe essa possibilidade. E foi aí que eu dei a grande virada, né, de procurar uma alimentação sem glúten, né? É claro que não é um processo fácil, porque ainda a gente encontra muito... São lugares específicos que tem, né? Ainda a textura não é tão bonita quanto do bolo que tem a farinha, né? Tem todo aquele processo visual que a gente come, que a gente, né, se alimenta em função do que está vendo. Mas, então, assim, foi só para dar essa introdução, para vocês entenderem a ideia do artigo, por que eu pensei em fazer em tratar desse assunto, né, desse tema, porque a gente, quando está naquele processo de busca, a gente encontra muitos, né, que se solidarizam, eu também tenho dor de cabeça, toma tal remédio, né, faz isso, para mim funcionou assim. E então eu pensei, é um outro modo de ver, né? Então para mim funcionou de outra forma, que eu tenho esse compromisso de passar essa outra forma, porque eu acredito nessa outra forma, né? Então, basicamente, a ideia do artigo, o tema surgiu disso, né? Dessa necessidade de mostrar esse outro lado de saúde, né? Muito bem, Helena, obrigado pelos teus esclarecimentos. E vamos abrir para perguntas, e já temos uma pergunta aqui que é do Isamar. Quer fazer a tua pergunta, Isamar? Gilberto, vou fazer aqui. Eliana, muito bom que você escreveu ali. Acho muito interessante quando você bota o autoconhecimento ali. Embora eu queria te fazer pergunta justamente disso, porque você fala ali que abandonou a fisioterapia em busca do autoentendimento para melhorar. Eu penso assim, que as coisas podem ser conciliadas, porque o tratamento médico ele também tem efeito, ele não pode ser abandonado, né? Então, eu queria saber por que você assim, abandonou, quer dizer, achou que não tinha nenhum resultado, e esse autoentendimento teu se remeteu a algum conhecimento teu em relação ao seu processo emocional. Isso. Queria ver se vocês... Muito boa pergunta, Isamar, porque às vezes a gente coloca, né, alguma coisa e pode dar esse entendimento. Na verdade, eu faço pilates e fisioterapia ainda hoje. O que eu abandonei naquele momento foi aquele processo que não era uma fisioterapia convencional, era baseado na medicina germânica, que quando eu fui, né, que a gente, como eu falei, a gente nesse processo de busca para cura, surgem várias ideias, né? Cada um dá uma receita, né? E uma amiga me disse assim, fulano, ele é fisioterapeuta e ele é maravilhoso, ele me curou em 6 sessões, ele me liberou. E eu cheguei, daí fui seguir essa indicação. Na época, eu estava buscando para tendinite, né? Não era da enxaqueca, era o processo de tendinite que eu tinha. E na primeira sessão eu percebi que não era nenhum exercício, não era nenhuma massagem, não era nenhum exercício, era um trabalho com energias. Daí eu fiz a primeira sessão, ele me falou algumas coisas, foi aí que ele trouxe esse lado emocional, né? Que ele disse, hoje nós trabalhamos com raiva, né? Hoje nós trabalhamos com tal coisa. E eu assim, como raiva? Eu não tenho raiva. Não, nós trabalhamos o fígado, porque a raiva está toda aí. E daí eu disse, mas que raiva? Eu não tenho raiva.
E daí ele disse assim, não tem raiva, mas aquele processo de... naquela época, a gente estava fazendo uma greve dos professores, uma greve estadual. E eu, como eu estava na vice-direção da escola, eu não podia fazer aquela greve. E eu sempre fui militante do CEPERS, aquela coisa toda, né? Então, aquele processo estava me fazendo muito mal. Aquele momento não estava legal. Então, assim, foi a partir da medicina germânica, desse processo, que eu, olha só, né? Tem uma outra forma. Mas como eu já estava na conscienciologia, e um dia eu acho que na terceira sessão, eu cheguei e perguntei até quando eu vou ir fazendo esses tratamentos, porque eu chegava lá e ele trabalhava energia, né? E dizia alguma coisa assim, e ele disse assim, não, tu é uma pessoa que disponibiliza muita energia, então é bom para fazer um trabalho contigo. Daí eu fui para casa e pensei, poxa, se eu estou trabalhando energias ali, eu tenho os meios, né? E foi aí que eu disse, bom, vou trabalhar as minhas energias na minha casa, comigo mesma, né? Fazendo meus autoenfrentamentos. Então, aí é o autoconhecimento também, né? É tu entender o que te adoece, digamos assim, e trabalhar isso, né? Internamente contigo, não vir alguém trabalhar em ti, né? Então, é nesse aspecto que eu falo, que essa autonomia que eu ganhei a partir desse autoconhecimento é disso, não esperar a solução no remédio, quando não é o remédio que vai me curar, né? Não esperar que o outro me faça um atendimento quando o processo é interno, né? Quando sou eu que tenho que entender o que está me fazendo mal, né? É nesse aspecto. Não sei se fui clara, Isamar. Não, achei bom. É que, assim, eu acho assim, às vezes, até o autoconhecimento leva você a procurar o médico certo, o médico correto, que às vezes você se entender, porque a medicina ajuda muito no tratamento. Eu acho que a gente não pode pensar que só com o autoconhecimento a gente consegue curar tudo, né? Tem que ter esse meio. Sim. Até porque coisas podem vir da paragenética, podem vir de muitas vidas, e às vezes tem uma implicação maior. Tá bom, obrigado, Eliana, aí, pela explanação. Obrigado, Zamar. A próxima pergunta agora é de Elisete. Oi, obrigada. Parabéns, Eliana, parabéns, bem bacana o que você está mostrando para nós. A minha dúvida é que você começa falando um pouco da sua história no texto, e de repente você abandona a sua história e vai para a doença celíaca, né? Eu queria ver como que você vai conectar a sua história a esse teu tema. Sim. Bom, então, assim, eu estava analisando o texto e vendo assim onde é que as coisas se encaixam, né? É uma coisa, como é muito pessoal, esse foi um processo que eu comecei com essa questão, como eu falei inicialmente, da enxaqueca, mas esse processo me remeteu à minha história pessoal, à minha infância, né? A uma análise de várias coisas, né? Com a medicina germânica, uma das sessões ele falou que poderia ter relação com a minha questão familiar. Então, ele pontuou algumas fases da minha vida que eu nem lembrava mais. Então, ali que ele mexeu nisso. O que eu falo? Tu falas da questão de algumas fases da minha vida e depois da celíaca. Foi isso, porque ali, como nos exames, né, não foi detectado que eu era uma pessoa celíaca, eu fiquei assim, poxa, qual é o meu problema, né? Por que a farinha de trigo me adoece? E em questão, e a medicina germânica fala isso, exatamente disso, né? Que a gente, quando a gente passa por um conflito muito grande, um sofrimento, e aquilo tu vive em isolamento, ou seja, tu fica com aquilo para ti, tu não divide, tu não trata, aquilo acaba fazendo uma relação com os nossos órgãos. Então, é a psique, né? É o cérebro e os órgãos. E daí, então, foi com base nisso, eu não me aprofundei na medicina germânica. Tá?
eu li, eu estudei alguma coisa, mas assim, eu não vou falar da medicina germânica porque eu não sei o processo de funcionamento exato dela. O que eu usei disso para mim? Eu usei desse conhecimento para fazer essa autopesquisa, para entender quais as coisas que poderiam ter me adoecido. Porque, como eu relatei, eu tive uma infância e uma juventude muito saudável, né? Esse processo de dor de cabeça, ele começou quando eu fiz a minha mudança para Pelotas, né? Quando eu mudei o meu estado civil, digamos assim, né? Quando eu casei, quando eu vim morar em Pelotas, né, que eu construí esse núcleo familiar que eu vivo hoje, né? E foi a partir dali, num certo momento, que começaram essas dores de cabeça, né? Então, esse fundo emocional, né? Qual é a ligação? É nesse aspecto que eu faço essa relação, né? Não sei se é exatamente essa tua pergunta, qual é a relação do meu problema, desse tema, né, com os traumas, porque eu entendi, né, nessa minha busca, e isso é uma coisa que está acontecendo ainda, né? A cada momento surgem novos detalhes para que eu entenda melhor, né? Eu entendi que esse adoecimento, ele começou com alguns conflitos emocionais, familiares, nesse sentido. Não sei se era isso que eu queria saber, Elisete, se falta mais algum detalhe para te juntar e fazer esse entendimento melhor. Não, eu compreendo a perspectiva que você deu à resposta, mas eu continuo com a sensação de que você desvinculou, né? Então, ao ler o texto, a gente está esperando, pelo menos foi a minha expectativa, eu estava esperando que você fizesse uma conexão. Não, você partiu para doença celíaca, você falou também da intolerância à lactose, então, assim, aquilo para mim ficou uma lacuna, né? Por isso que eu estou colocando para você, tá? Mas muito obrigada, Eliana. Não, só complementando, na verdade, a relação que eu fiz com a doença celíaca foi com base, porque não tem, né? Nos exames não tem, assim, nada que ligue a tua intolerância ao glúten, né? Essa coisa de não poder, de repente, não poder mais comer bolo, não poder mais comer lasanha, né? Aquelas coisas todas que tenham glúten, não tem nenhuma relação, né? Com a minha história, digamos assim. Ela foi a partir de um momento que ela começou a acontecer. A relação que eu fiz, Elisete, foi que no momento, com base nesse conflito vivido, que foi sair de Rosário do Sul, que eu morava em Rosário do Sul, com a minha família, vir para Pelotas, enfrentar um novo processo de vida, né? Eu tinha uma vida... Eu era uma pessoa independente, eu tinha 28 anos, né? Eu tinha toda uma independência de pensar, de agir, e passei a conviver com uma outra pessoa num outro patamar, né? Eu mudei o meu modo de enxergar as coisas, né? Essa coisa da independência, de poder fazer o que quiser, eu daí passei a compartilhar com minha dupla, né? Esperar uma que concordasse. Então, quer dizer, deixei minha mãe, que eu tinha uma ligação muito forte com ela ficou lá em Rosário, eu vim para cá. Então, foi todo um processo de desligamento que pode ter gerado isso, entendes? Então, eu fui trabalhando em cima disso, dessa mudança, dessa afetação dentro do meu emocional. Certo? Ok, obrigado, então, Elisete. E agora é a Mônica Martins e depois a Sabrina. Fazer pergunta. Ana, na sua apresentação foi interessante que você falou assim, eu gosto de fazer coisas boas, eu gosto de comer comidas boas, né? E falou com um sorriso, com felicidade. E é assim, né? Tem gente que não chega nem perto da cozinha, mal cozinha o ovo, né? Mas tem outros que faz aquilo com prazer. E às vezes nem come, faz até para o outro, porque já vem uma forma de prazer.
de trazer felicidade, alguma satisfação que tem ali nessa partilha. Mas no seu artigo você coloca assim, lá na última folha, em escolhas, você fala assim, ó, durante o meu processo doentio, por alguns anos eu ainda permaneci na doença, por escolha, pois não queria abrir mão de um modo de vida que, segundo o meu entendimento, me fazia feliz. Aí eu vejo que você traz aí as informações dessa mudança. Mas hoje, entendendo a sua doença, você ainda se sente feliz? Como é que está essa felicidade para você, até para continuar trazendo essa experiência para muitos que não identificam essa dificuldade, né, de mudar de patamar, inclusive dessa questão da própria saúde, né, que pode achar prazeres em outro. Como é que você está com essa questão da felicidade que você colocou ali? Pois é, então, durante um tempo, Mônica, eu encarei toda essa minha essa limitação como um peso, né? Como uma dificuldade muito grande, com muita tristeza, assim, poxa, não vou poder, mas eu fazia o bolo de aniversário das minhas filhas, aquilo, e eu era, assim, né? E o prazer que tu fala, né? Aquela satisfação, é que o pessoal comia e dizia assim, ai, Eliana, é maravilhoso, teu bolo é maravilhoso. A minha mãe era a melhor quituteira lá da cidade, sabe? Então, nos aniversários das minhas filhas, ela fazia o docinho e a satisfação era o pessoal comer aqueles docinhos assim, maravilhosos. Então, essa questão de comer uma coisa saborosa me trazia uma satisfação muito grande, né? Assim, era uma coisa que ia muito além do comer, né? Quando eu me vi restrita a não poder mais comer essas coisas, o que eu tive que enfrentar? Aquele processo que, por um tempo, eu ainda permaneci comendo aquelas coisas que eu gostava, porque eu dizia assim, me dá prazer isso, né? É uma felicidade que eu tenho, então vou comer. Depois eu tomo um remedinho para dor de cabeça. Num momento eu fiz isso. Até que chegou um momento que eu entendi que não é só a dor de cabeça, né? Eu fui estudar. E esses alimentos, eles inflamam a gente, né? E causam efeitos muito danosos ao nosso organismo. Então, eu tinha que escolher, né? Tomar uma decisão. Eu vou continuar me adoecendo, eu vou continuar sofrendo dessas coisas, né? Até quando, né? E então, quando eu decidi que eu ia estudar esse tema, foi quando eu participei de um diálogo em Conscienciologia em 2020, e o tema era saúde consciencial. E eu disse assim, tá aí, é esse o meu foco, é eu ter saúde consciencial. Então, hoje, quando eu entendi que ter saúde para que eu possa realizar todos os meus projetos é muito mais importante que comer aquele bolo delicioso de chocolate, né, com ovos moles, então eu me sinto mais feliz. Realmente, sabe, fazer isso me trouxe muita felicidade. É nesse sentido. Isso, então fica uma sugestão para complemento do seu texto, de que é possível ser feliz também quando a gente reconhece que a gente tem algo que, né, que já não é mais aquilo normal, que já faz mal para a nossa saúde e que a gente pode mudar, né? Porque isso faz parte da nossa pesquisa, até porque o do bom humor também para lidar com as pessoas. Então, achei bem interessante você dizer, porque ali parece que a felicidade ficou ali, né, e acabou na minha interpretação. Claro que outras pessoas podem ter entendido de forma diferente. Sim. Aí, como a sua fala foi bem interessante, pode ser uma dica, assim, né, de repente ter um complementar. Aí fica assim, só a minha contribuição para você. E parabéns, porque realmente é um tema mais difícil mesmo. Um beijo. Obrigada, Ana. Obrigado, Mônica. Então, agora nós temos várias perguntas. Primeiro a Sabrina, depois o Jade e depois a Márcia. Sabrina, por favor. Eliana, agradeço pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade do tema. Eu gostaria de fazer primeiro um complemento e depois a pergunta em si. Sobre a medicina germânica, eu sou fisioterapeuta, tenho capacitação que envolve um pouco a questão da medicina germânica. Só um complemento, ela é mais baseada em questão chama de leis biológicas. Então, se nós fôssemos pensar, e não bem a energia como você colocou,
Sim. É uma questão de, basicamente, é um conflito, e quando esse conflito ele é muito intenso, ele vai gerar uma memória cerebral, e isso vai levar a uma disfunção tecidual. E tem mapas, tem uma organização de técnicas para se aproximar dessa causa mais profunda, tá? Então, só um complemento, tá, Lê? Na página 2, no item promessa, descendência e formatura, fica muito claro a questão da figura do pai, né? E por acompanhar muitos casos que envolvem esse abandono afetivo do pai, eu gostaria que você pudesse, por favor, falar um pouco dessa experiência, falar um pouco como é que foi esse processo de catarse, como é que isso tudo impactou, talvez não sei se impactou é a melhor palavra, mas que você pudesse falar um pouco sobre vencer esse gargalo afetivo. Obrigada. Muito obrigada, Sabrina, pela tua colaboração. Como eu disse, eu estudei alguma coisa sobre medicina germânica, mas eu entendi que é um processo mais complicado, que eu precisaria de mais estudo para isso, para me especializar. E, na verdade, o que eu quis colocar, que para mim a medicina germânica serviu exatamente para me dar esse start de que o meu problema não era físico, né? Que poderia ser emocional, porque a primeira vez que eu vi que as doenças emocionais elas poderiam causar câncer, eu assim, achava um absurdo. Como assim, né? Que uma emoção vai causar um câncer? Então, nesse aspecto, eu quero aprofundar mais a medicina germânica, né? Para entender melhor, para me tratar. A questão da energia, é claro que não é essa energia. Para mim, ele falou, né? Estou trabalhando todas as energias, e a partir das energias ele fazia a leitura, né? Então eu achei, não, deixa que eu faça as minhas leituras. Foi nesse momento, assim, aquela forma simplória, né? De reduzir e de não querer ficar pagando o tratamento, né, pessoal? Na verdade, eu também tenho isso. Nessa questão da figura do pai, eu cheguei à conclusão que ela permeou toda a minha vida, né? Esse abandono, essa falta de contato, ela foi muito forte. Durante a minha infância, eu vivenciei assim, momentos de muita tristeza, digamos assim, em função de não ter o pai na escola para buscar o boletim, para ir na festa dos pais, sabe todo aquele processo? Eu não conheci meu pai, mas eu conheci meu avô. Só que o meu avô, ele não era meu avô. A mãe dizia assim, ó, esse senhor é o teu avô. Então eu passava na frente da casa dele e ele me abanava e eu abanava, mas assim, nunca me disse nenhuma palavra e eu nunca falei nada para ele, né? Então foi nesse sentido assim desse abandono. Durante um tempo, com isso, eu disse, mas um dia eu vou conhecer meu pai, sabe aquela coisa assim, né? Até eu me formei com 18 anos no magistério. Então, até os 18 anos, o meu sonho era conhecer meu pai. Eu alimentei essa expectativa de que eu teria essa convivência com meu pai. Daí, como eu não consegui, né? Eu cheguei aos 18 anos, eu cheguei à formatura e o meu pai não estava lá. Até eu lembro que a minha mãe comentou que teria mandado um recado por um conhecido, mas ele não apareceu. Naquele momento, eu decidi, né? Não, pronto, era até aqui, o meu tempo era esse. E a partir daquele momento, eu me dei por liberada. Né? Eu nunca mais pensei, quero encontrar meu pai, ou eu não tenho pai, eu segui a minha vida. E eu pensei que estava tudo certo. O que eu me dei conta depois? Com o andar da carruagem, eu me dei conta que os meus relacionamentos eram com homens mais velhos, né? O meu interesse era por homens mais velhos. Numa relação com o meu marido, o que eu me queixava? Ele não me trata bem, né? Assim, não é carinhoso. E um dia, eu analisando o tratamento dele com as filhas, eu disse assim, por que ele trata as gurias assim e não me trata assim?
e caiu uma ficha enorme, porque não é meu pai, sabe? Então, assim, foram pequenas coisas que foram me dando tom de que o meu relacionamento, eu esperava um pai e não um marido, sabe? Então, foi nesse aspecto, né, que eu falei dos traumas, né, do quanto eu fui impactada afetivamente na busca nos relacionamentos, na convivência com meu marido, em função de ter, né, ter sofrido esse abandono, me sentir não quer dizer, ter sido impactada, né, formada com base nesse abandono. Recentemente, digamos assim, num curso de campo que eu tive em Porto Alegre, numa atividade, eu levei como tema isso, a questão do abandono. E daí, na hora da atividade do exercício, eu lancei a pergunta, por que ele tinha me abandonado? E eu tive uma projeção. Eu me vi numa estação ferroviária, com uma mala, e parado lá, né, no meio-fio, um homem com uma criança. E eu entendi, naquele momento, eu não entendi assim, né? Naquele momento veio assim, ó, eu tinha um filho, né? E daí, quando eu dei conta que eu tinha, né, que ele era meu filho, eu voltei, né? Eu acabei com a projeção. Então, e eu fui estudando isso depois. Então, eu entendi, né, que isso é um resgate, talvez, nessa vida, talvez seja um resgate, né, de abandonos que a gente tenha vivido em outras vidas, né? E possivelmente ele tenha sido meu filho em uma ocasião. Né? Foi esse o entendimento que eu fiz. E a partir do momento que eu fiz isso, depois de algum tempo, não foi na hora tu fica impactado, né? Mas depois eu pedi perdão pelo que eu tinha feito, eu perdoei, sabe? Então, assim, as coisas começam a ir melhorando a partir desse entendimento. Obrigado, Sabrina. A próxima pergunta, então, é do Jades. Por favor, Jades. Olá, pessoal. Então, parabéns aí, Eliana, Obrigada, Jades. por você trazer aí esse tema aí para a gente refletir, né, juntamente contigo. E assim, para mim, assim, você traz, assim, duas situações, né, duas questões, né, que primeiramente esse cuidado com o corpo, né, que que a nossa a primeira casa, né, aqui na condição intrafísica, né? Então, você ter esse cuidado com o corpo devido às intoxicações externas, né? E você traz, né? Você relata essa questão da alimentação. Eu, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado com relação à alimentação, né? Com relação a alergias, a questões, agentes externos, né? Que interferem no nosso corpo. Então, essa é uma questão, né? Outras são aí, assim, para ajudar a contribuir nessa questão das intoxicações emocionais, né? Que parece que aí já vem aí uma série de questões da infância, do passado, aí é um conjunto de questões que nos intoxica se nós não buscamos fazer uma espécie de abertismo, né? São assim, então, quando a gente se encontra numa condição de restringimento, de fechadismo, a gente não consegue, né, por falta de abertismo, consegue resolver essas questões emocionais e uma série de situações, né? E isso, é claro, vai somatizando. Aí também interfere na questão do soma também, né? Mas muito bacana que você trouxe essa questão, porque, assim, eu até vou dar um exemplo. Na época que eu conhecia a Conscienciologia, antes de eu conhecer a Conscienciologia, tinha, só para trazer como exemplo, assim, para compreensão, tinha o aparelho, né? Toca-fita, toca-disco, né? Sim. Aí, num certo momento, ali por 94, 90, foi lançado um aparelhinho chamado de Microsystem,
entendeu? Com um sistema retrocontínuo, né? Aquela palavra me chamou muito a atenção, né? Um aparelho com sistema retrocontínuo, entendeu? Aquilo foi assim bastante impactante. Para mim, assim, foi uma inovação que saía de uma condição mais mecânica para um estado mais contínuo, né? Dentro da tecnologia. É mesmo assim, eu trabalho com carro. Então, tem o carro mecânico ali de marchas, então aí foi lançado o carro com sistema automático, correto? Então, assim, para mim, aquilo sempre me fez muita diferença, porque eu relacionava isso com a questão das projeções né, que eu tinha e tal, daí vim conhecer a Conscienciologia, aquilo tudo clareou muito para mim, né? Que essa questão da projeção, você se projetar para qualquer tipo de situação na vida intrafísica, você tem se projetar, e claro, daí a projeção realmente, de fato, em si, a projeção consciente, esse estado de consciência contínua, e assim, quando você tem uma experiência de projeção, isso te dá uma liberdade muito grande, e eu relaciono com o tema que você está trazendo, assim, muito bacana. Então ali, assim, para você, em que momento assim que você consegue fazer essa separação dessa questão assim dessas intoxicações do corpo, né, da alimentação, e com essa relação com essa virada dessa questão emocional, com a compreensão já de você sair dessa condição de limitação para uma condição mais que te liberta. Só para... Eu falei ali, né, Jades, muito obrigada pelo teu contraponto, pelas tuas colocações, assim, que me deu uma estabilizada aqui para a gente seguir. A questão da vitimização, né? A gente pode escolher ficar ali se vitimizando, né, a vida toda, né? Eu tenho esse problema, eu não posso comer glúten, eu não tenho pai, né? Eu posso ficar a vida toda fazendo isso, né? E com razão. Eu não posso comer glúten, né? Eu não posso comer aquele bolo que eu gosto. Coitadinha de mim. Mas eu posso escolher ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa que tem muitos projetos e quer seguir em frente, né? Essa questão da saúde, fazer mais exercícios. Eu estou num processo de fazer musculação, que eu não comecei, mas eu estou me trabalhando para fazer musculação, porque eu tenho lido muitas postagens, né, que o exercício físico ele te ajuda muito nos músculos e na saúde e na liberação das inflamações. E é exatamente isso que eu busco, né? Porque através da alimentação, esses alimentos, eles inflamam muito o nosso corpo. E isso acaba afetando toda a nossa saúde, né? Nossa saúde holossomática, né? Desequilibra, né? Desequilibra as emoções, o corpo, as emoções, né? O mental, e a gente fica uma pessoa realmente limitada. Então, no momento que eu entendi que esse processo de se entender, saber como funciona, de me autoconhecer, entender que as minhas emoções, elas são muito, né? Tanto que aqui eu estou emocionada falando, então, que eu preciso trabalhar isso, é que eu tenho que buscar mais, assim, né? Esse lado mais saudável, não ficar ali atrelada naquele sofrimento que foi, né? Que aquilo ali, não tenho mais gerência sobre isso, mas eu tenho gerência sobre o meu futuro, sobre como eu quero viver a partir de agora, né? Como é que eu quero enfrentar essas coisas? Eu quero enfrentar com saúde, né? Com mobilidade, né? Poder fazer uma viagem de 30 horas aqui de Pelotas até o campus e chegar bem, né? Então, essas coisas influenciam no querer, né? No querer sair de um estágio e ir para o outro. Tá? Então, é isso que me motiva, né? É essa questão de estar ligado com a multidimensionalidade o tempo todo, né? Eu estou o tempo todo, às vezes estou lavando uma louça e eu estou tendo aquelas inspirações, isso é tal coisa, isso é, sabe? Então, assim, eu estou linkada
com a multidimensionalidade o tempo todo. E eu considero que isso é um processo de estar aberta, né? De ter me colocado nesse labicon diário, né? Desse laboratório consciencial cotidiano, de estar ali sempre me pesquisando, entendendo por que eu tenho tal reação, por que eu senti tal emoção, né? O quanto isso está me afetando, né? Então, é esse um processo contínuo e que eu entendo que quando a gente faz essa escolha de observar o que está acontecendo no seu entorno e no seu interior, a gente só tem a ganhar. Se a gente tomar atitude, é claro, né? Então, eu falo que ter essa disciplina não é fácil e que a gente tem que ser coerente com as coisas que a gente faz. Então, eu me dou conta que se eu vou escolher comer o pão lá que tem glúten, né, o hambúrguer, o lanchinho lá que foi sugerido, né, no final, na sexta-feira à noite, vamos fazer um lanche, eu saber que aquilo vai ter uma consequência para mim, né? É saber que não está de acordo com aquilo que eu estou buscando. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu estou vivendo nesse momento, né? De estar sempre atenta, de buscar essa disciplina, né? De entender que a alimentação ela é fundamental para mim, né? Para que eu tenha saúde, para que eu possa seguir com os meus projetos de uma forma saudável, porque eu vivi dor de cabeça durante 20 anos e eu sabia que não era possível ter uma vida, né, viver assim, né? Não trazia felicidade, aquilo não era ser feliz, né? Então, quando hoje eu consigo passar uma semana sem ter dor de cabeça, assim, leve, é muito bom. É a primeira vez que eu senti isso, assim, foi uma felicidade muito, muito grande para mim. Bacana, Eliana. Obrigado, tá? Legal. Já ajudou, contribuiu bastante. Realmente você traz a situação assim, quer dizer, nem tudo que aquilo que é gostoso a gente vai ter, então que são questões de escolhas mesmo, né? Mas bacana. Obrigado, Jadis. Márcia, por favor, a tua pergunta. Oi, Eliana. Obrigada Oi, aí por trazer esse tema tão bacana que a gente pode explorar de vários ângulos. E eu quero te trazer assim uma reflexão e uma pergunta. Primeiro, refletir assim, ó, a psicossomática, as emoções afetam o soma, o nosso corpo. Então, o que nós temos que fazer? Voltar para os nossos pensenes, como estão os nossos pensamentos, sentimentos, energias, porque aquilo ali vai afetando o nosso campo energético e esses pensamentos, sentimentos, energias, de tanto pensar. Vou dar um exemplo. Sentir assim, abandonado, o abandono. Sentir abandonado, de tanto pensenizar, que eu fui abandonada e mergulhar naquele sentimento, esse sentimento afeta o meu campo energético e esse campo energético afetado, ele vai afetar o soma. E isso não é agora, pensei e já afetou. Às vezes isso vai num crescendo e dependendo do tipo de pensene vai afetar mais rápido ou vai sendo construído ao longo do tempo e aí vai no nosso corpo físico. E aí que gera a doença. Então, agora a gente tem que fazer o quê? O caminho inverso. Pegar a doença e ir voltando para ver em que momento que eu me senti em desequilíbrio emocional, né? E qual foi essa emoção, esse sentimento que me desequilibrou e afetou esse órgão ou essa parte do corpo. De repente, dor de cabeça. Não sei direito qual é o lado, mas eu sei que é a cabeça. Afetou ali aquela parte do meu corpo. Então, a gente tem que fazer um caminho inverso para chegar lá no fundo, né? E aí, usando a pluriexistencialidade, que é um dos nossos pilares da conscienciologia, isso é muito bacana, porque eu posso voltar, fazer um exercício, fechar os olhos, pensar como é que é. Vou voltando aí no tempo para ver onde que eu posso ter afetado, e o teu instinto, as tuas projeções, as tuas informações, tudo
vai te levar. Quando a gente se concentra, o nosso próprio inconsciente te leva às respostas, e às vezes as respostas não são imediatas. No meu caso, foi assim, eu fui pegando palavras-chave e anotando. E lá, um tempo depois, aquelas palavras vão se encaixando e vão fazendo o teu entendimento maior. Então, todas essas informações aí de projeções, tudo anotado, fica melhor de lembrar e de fazer os encaixes. Quando a gente registra, fica melhor. E a minha pergunta é assim, ó, tu já observaste se tu consegue fazer uma troca de prazer, ao invés de prazer com o alimento, ter prazer, já prestaste atenção em prazer em outras coisas? Tu consegue fazer essa troca? Porque às vezes é uma insatisfação pessoal, e aí tu vai buscar o prazer numa coisa fácil, o alimento. E o alimento te dá o alívio da dor imediata. 30 minutos te dá um alívio bom, um doce te alivia a dor. Só que dali, depois daqueles 30 minutos, a dor às vezes até amplia. Então, eu queria saber se tu consegue fazer isso, substituir o prazer na alimentação, que muitas vezes está buscando a doçura em alimentos que são processados, ao invés de buscar doçura em frutas, em alguma outra situação, uma leitura, uma conversa amiga. Você já paraste para pensar nisso? Especificamente assim, não, Márcia. Mas o que eu faço? Porque os meus processos, eles são... Apesar... Eu me coloquei na posição assim, estou me autopesquisando. Eu disse isso, né? Estou me autopesquisando. Tudo é autopesquisa. Mas não é um processo assim de vou para o laboratório agora para pensar tal coisa. Elas vão acontecendo. Então, logo que surgiu essa questão, eu disse, não, eu vou parar de comer alimentos com glúten, eu descobri que a farinha de arroz, ela não tinha glúten e que podia fazer. Então, eu comecei a fazer meus alimentos, né? E daí, no primeiro momento, eu emagreci 10 quilos, porque eu tirei a farinha de trigo, mas depois, com o tempo, eu coloquei muito pão de farinha de arroz. E eu voltei a engordar novamente, né? Então, ou seja, eu vou seguir comendo meu pão, só sem glúten. Então, também tem a questão, assim, a quantidade. Por que eu como tanto? O que eu quero alimentar, né? Substituir, assim, comendo além do necessário, né? Então, esse processo de ficar entendendo... Então, quando eu penso assim, poxa, vou comer 2 pãezinhos, né? Tá tão gostoso esse pãozinho que eu fiz. Agora eu descobri um pão sem glúten maravilhoso no Noglu. Então, ele é saborosíssimo, tão gostoso quanto o outro, né? E daí, não vou comer 2, né? Porque senão não vou servir naquela calça, sabe? Ou eu tô querendo entrar naquela calça tamanho menor. Então, assim, eu procuro fazer essas substituições, né? Uma coisa que me dá muita tranquilidade é o mar. Né? Então, e eu tenho uma imagem de um mar que me trouxe assim, uma felicidade plena. Num entardecer, que nós fomos para um acampamento lá em São José do Norte, uma coisa muito simples, e o pessoal que estava conosco pescavam. E no entardecer eles foram tirar a rede. E eu olhei para aquele horizonte, e aquele horizonte me deu uma emoção imensa. Então, aquele mar, eu sempre busco para mim, sabe? Quando começo a pensar alguma coisa, eu trago aquele mar na memória, sabe? É uma memória afetiva que me causou muita felicidade, então eu sempre busco aquilo. Sabe por que eu te perguntei? Porque um dia eu, lendo mais atentamente alguns testes do 700 Experimento, e ele fala que tu pode buscar o prazer, porque às vezes a gente está buscando o prazer, se satisfazer no alimento. Buscar o prazer nas pequenas coisas, como caminhar de pé descalço, molhar os pés lá no mar, observar um pôr do sol, prestar atenção na doçura de uma fruta, prestar atenção no sorriso que tu recebe de bom dia de alguém dentro de casa ou até na rua. Às vezes é uma pessoa que tu nem conhece no elevador e a pessoa te dá aquele sorrisão, e aquilo ali é uma forma de prazer.
E aí, o que vai acontecendo? Quando a gente vai observando o prazer nas pequenas coisas, vai sendo um pouco mais grato por tudo isso, a gente não vai buscar compensação no alimento, entendeu? Sim. Isso de buscar no alimento, na psicossomática, pode buscar o prazer no alimento, se a pessoa começa a buscar satisfação prazerosa no alimento, ela pode gerar, inclusive, uma diabetes, entendeu? Sim. Porque ela, ao invés de buscar o prazer nas coisas e no que está envolvendo na vida dela, sentir prazer, fazer as coisas parece que tudo é pecado e não é, entendeu? Sim. E aí eu me dei conta, eu não me permito nem comemorar meu aniversário, não, a partir de agora vai ser diferente. Eu vou me permitir ter prazer nas coisas, sim, porque está me afetando. E quando eu li aquilo que eu poderia gerar um diabetes, eu disse, não, isso agora vai ser basta, vamos parar de buscar prazer nos alimentos, entende? Então, começar a curtir mais e ver o que tu gosta. Eu sinto prazer até, às vezes, lendo um bom livro, vendo um bom filme. Então, tu vai substituindo essas coisas que parece que estão com um buraco ali, por coisas que te dão prazer, sim, mas não vão te prejudicar fisicamente, entendeu? Um bom trabalho energético também vai te ajudar. E, às vezes, se a gente olhar também pela multidimensionalidade, às vezes a gente está acoplado com alguém naquela vitimização, ou naquela carência, e aí vai comer ou vai fazer alguma coisa que depois tu te arrepende e entra na culpa, sabe? Então tem todas as coisas que tem que observar também, que também é um pilar da Conscienciologia, né? A multidimensionalidade. Então temos várias dimensões, tem pessoas que não têm mais o corpo físico e a gente está recebendo influência. Então essas coisas são bacanas de refletir, para a gente não deixar o automático, que nem estava dizendo Jades, influenciar na nossa vida. Nesse caso, é a gente fazer a diferenciação pensênica, né? Perceber o que está ali conosco, né? Será que realmente eu preciso comer aquele doce, né? Eu preciso comer aquela barra inteira de chocolate ou eu posso apenas comer uma banana e vai ficar tudo bem, né? Aquela necessidade vai ser suprida, né? Porque o que acontecia às vezes, dependendo da situação que acontecia comigo, eu ficava pensando no arroz com leite, muitos dizem arroz doce, que a minha avó fazia, eu disse, gente, eu tô com saudade da minha avó e aí eu quero comer o arroz, entendeu? Eu não tenho mais ela aqui, mas eu posso trabalhar as energias e mandar gratidão por toda a vida que a gente teve junto, por um monte de coisa que passou. E aí, nesse desprendimento, nessas coisas, tu vai liberando, porque às vezes tu tá acoplada com ela e aí tu não percebe. E aí dá vontade de comer o arroz doce. Entendeu? Sabe, Márcia, é exatamente essa a questão. O que eu percebi? Que a minha relação com a minha mãe de carinho sempre foi com alimento, né? A gente não dizia assim, eu te amo, né? Ela não dizia isso, mas ela me fazia o pudim que eu adorava. Ela comprava o melão que eu amava, sabe? Então, quando eu viajava, eu voltava, ela me esperava com o melão geladinho, sabe? Essas coisas, assim. Isso então, tudo nossa relação... memória, né? Quando ela vinha, ela sempre me trazia o doce de abóbora, que eu adoro, o bolinho de nata, sabe aquelas coisas assim? Então, a nossa relação afetiva foi sempre muito forte através do alimento. Então, eu já identifiquei isso, né? Essa relação. Então, tentar fazer... Hoje ela já é falecida, né? Ela já dessomou, mas assim, fazer essa ligação, tá tudo bem, mãe, eu te amo, né? A gente sabe? Essas coisas assim. Uma forma de dizer eu te amo com um alimento, é uma forma de dizer eu te amo dando presente, é uma forma de dizer eu te amo conversando. Entendeu? Exatamente. Então, fazendo carinho, então tem várias formas. E é isso que a gente tem que identificar e às vezes está retribuindo, mas aquilo não está te fazendo bem daquele jeito. Então, vamos mandar energia ao invés de comer o doce que lembrava dela, entendeu? Exatamente. É isso. Muito obrigada, Márcia. Eu que te agradeço. Obrigada, Márcia. Então, nós temos mais algumas perguntas aqui. Na fila, então, estou eu, sou o próximo a perguntar, depois a Sabrina, depois a Ana Seno, depois Lia Tedesco e
Delânia. Eliana, gostaria de te parabenizar, né, por pela coragem aí de mexer numa coisa tão simples, né, mas que acaba trazendo coisas muito importantes, né, pelo teu relato dá para a gente notar isso claramente, né, que acaba trazendo outras coisas muito importantes da tua trajetória, né. Então, essas coisas pequenas, às vezes, trazem significados muito importantes, né? E eu gostaria de te perguntar o seguinte, nesse teu processo de busca por autoconhecimento, então, que foi despertado lá na fisioterapia, né? Pelo que eu entendi no texto ali, como é que foi esse teu encontro com a Conscienciologia e a relação da Conscienciologia com essa busca por autoconhecimento e essa relação efetiva da Conscienciologia para que tu entendesse melhor todas essas relações que tu está nos trazendo, se tu puder. Muito obrigada, Gilberto, pela tua pergunta. Na verdade, eu sempre busquei, né? Eu sempre tive assim uma sensação de que eu tinha que conhecer algo, que existia algo maior, assim. E eu fui primeiro, na minha infância, a gente frequentava centro espírita, depois centro de Umbanda também. Daí, depois de um período, eu fui para a Igreja Católica, fiz crisma, todas aquelas coisas, e saí de novo para o Espiritismo, a linha kardecista, né? E a umbandista. Mas eu sabia que eu queria algo que eu pudesse controlar, assim, sabe? Que eu pudesse dominar, que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o processo. Daí, com a Conscienciologia, eu tive esse contato em 2010, através de uma palestra, e eu disse assim, gente, é isso que eu busco, né? É esse entendimento que eu estou buscando. Daí, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, e eu cheguei lá com muitos problemas, assim, muitos problemas emocionais, mas principalmente insatisfeita com tudo que eu tinha. Eu tinha uma vida perfeita, né, no intrafísico, mas eu não estava feliz. Eu sofria quando eu via o pobre na rua, sabe, assim, eu me afetava com todas as emoções. E aquilo me fazia assim, eu tenho que mudar isso. E quando eu cheguei na Conscienciologia, eu entendi o quanto a gente é amplo, o quanto a gente é maior, né? O quanto a gente não é só isso que a gente está aqui vendo, né? Claro que eu já acreditava na reencarnação, né? No Espiritismo a gente fala da reencarnação, só que aqui a gente não tem aquela visão do que a gente está aqui espiando, né? Que a gente está buscando, que a gente está tentando pagar um karma. Não. Né? Na Conscienciologia, a gente tem, através do paradigma consciencial, essa questão que a gente está buscando a nossa evolução. Né? A gente está aqui para evoluir. Então, quando tu entra nesse processo evolutivo, de busca evolutiva, tu tem que te entender, tu tem que saber como tu funciona, né? Tu tem que entender quais são os teus gargalos, né? Quais são os teus processos de reação, como é que tu reage frente às coisas. Então, foi a partir daí. Então, eu fiz o curso AMD, eu lembro que o meu maior problema na primeira aula era o olho, assim, os pensenes, né? Pensamento, sentimento e energia. E eu disse, eu tenho pensamentos muito negativos, eu sou muito negativa, eu sempre penso negativo antes, né? Primeiro vem o ruim na minha cabeça, né? Eu sou muito pessimista. E daí a gente saiu daquela aula e a gente tem 30 dias, né, para trabalhar tudo aquilo que a gente vivenciou naquela aula, a gente passou o mês inteiro trabalhando aquilo. E eu lembro que eu ia para a escola na época, dirigindo, e quando vinha aquele pensamento assim, eu vou mudar esse pensamento, daí eu fazia
um EV, né, que é o estado vibracional. Eu fazia o EV, não, vou mudar esse pensamento. Numa semana, eu já percebi que eu já não pensava mais tão corriqueiramente de negativo, sabe? Eu disse, olha, eu já não estou tão negativo, porque antes, assim, era o tempo todo aquela coisa assim, sempre vinha o negativo, né? Pensamento que ia dar errado, né? Eu disse, olha, então, quando eu cheguei lá na segunda aula, né, um mês depois, eu já comemorei aquilo, eu falei, gente, eu já melhorei esse aspecto. E eu entendi que é um processo, que esse processo, né, é de tu perceber como é que tu faz e tu ir virando a chave, né, e mudando e trabalhando aquilo, né? Então, para mim, a Conscienciologia fez isso, esse entendimento dessa autonomia que eu digo, de eu não esperar que alguém faça por mim, e sim que eu entenda o que está acontecendo comigo e eu mesma vá lá procurar resolver, né? Então, foi isso, né? A Conscienciologia para mim significa isso. Eu ter aquela autonomia de gerir a minha vida, de melhorar, de buscar evolução e de me sentir melhor, né? Porque depois que eu comecei a trabalhar essas coisas em mim, quando eu me dou conta que eu tenho uma atitude reativa negativa, prontamente eu já mudo aquilo ali. Não, não é isso que eu quero, né? Eu não quero mais ter essa reação. Eu não quero mais ser tão belicista, né? Eu não quero, sabe? É tu ir buscando cada dia mais a tua melhoria. E isso é possível, porque tu tá trabalhando em ti as tuas reações, as tuas emoções, as tuas energias, né? E quando tu melhora a tua energia, né? Tu melhora o teu holopensene, todo o teu entorno começa a reverberar nesse sentido, né? Nessa melhoria. Muito bem, Eliana. Realmente, essa questão do domínio consciencial, né, faz com que a gente vá ficando forte, né, e vá avançando e vá ficando autônomo, né, e saia realmente dessa questão da auto-vitimização, né. Muito obrigado pela tua resposta. Bom, a próxima pessoa agora, então, é a Sabrina, depois Ana Seno e depois Lia Tedesco e Delânia. Eu só vou pedir, que como são muitas perguntas, dado o horário, que as próximas perguntas sejam o mais sucintas possível. Tá bem, pessoal? Obrigado. Sabrina, então, por favor. Esse fechamento dali veio de encontro com o que eu vou perguntar. Quando eu li essa frase, devemos assumir o protagonismo e responsabilidade por nossa vida através de escolhas lúcidas, me veio a figura da Maria Ângela, se eu não estiver trocando o nome, como se ela fosse uma amiga evolutiva sua. Então, a minha pergunta é: qual é a importância da amizade evolutiva na autopesquisa e nos autoenfrentamentos? E se você puder dar alguns exemplos de como avaliar uma amizade evolutiva. Eu não sei se eu fui bem na minha pergunta, mas é isso. Vamos ver se eu consegui entender e se consigo responder, né? O primeiro é a importância de uma amizade evolutiva, né? O que eu penso? Quando a gente está, a gente fala de holopensene, quando a gente está naquele holopensene, quando a gente está vibrando naquela energia da evolução, digamos assim, né, do melhorar, né, de enfrentar e seguir em frente, de vamos avante, é isso aí, né, aquele entusiasmo, né, que a gente recebe, eu considero que isso é uma amizade evolutiva, né? A Maria Ângela foi a minha senha para eu encontrar isso que ia me dar muitas respostas, porque foi a partir daí que eu consegui chegar nas respostas. Porque até então eu vinha num processo que eu esperava que pessoas me dessem respostas. Então, quando eu cheguei, através da Maria Ângela, que ela só queria resolver meu problema de dor de cabeça, mas que eu consegui, né, acessar essa imensidão de possibilidades que eu tinha em mim,
né? Então, eu considero isso, né, é uma amizade evolutiva. Ela estava ali no meu caminho para me dar esse, né, digamos assim, esse puxãozinho, né? Ela me deu aquele puxãozinho lá, bem, né? E a partir daí, né, eu digo que esse grupo que eu vivencio na Conscienciologia, né, especificamente, meu contato maior é com a Aracê, ele é assim fundamental, né? Fundamental para que eu esteja ali sempre, né, seguindo, para que eu não desanime, para que eu me dê conta das coisas que eu preciso fazer. Então, sempre tem alguém que vai lá e pontua, né? Quando tu está querendo ficar ali, né? Tem alguém que vai lá e te conhece, sabe? E diz assim, Eliana, tal coisa, né? Te faz uma cobrança. A gente se identifica muito. Todas as vezes que a gente fala, a gente percebe assim, o quanto a gente tem singularidades que são nossas, mas que são parecidas, que outro vive igual. Então a gente entende assim, né, que assim, ó, esse é o meu grupo, né? Então a Conscienciologia, a gente trabalha uma das especialidades da Conscienciologia na Aracê, né? O Mater Pensando da Aracê é a grupalidade. Então a gente está aqui no grupo, né, evoluindo junto. Então um dá suporte para o outro, um dá sustentabilidade para o outro. Então, nesse aspecto da amizade evolutiva, eu digo que esse é o meu grupo evolutivo, né? Dentro da Conscienciologia. Só que a Conscienciologia não é só esse grupo, né? A Conscienciologia é o que eu faço com tudo isso que eu sei e reverbero para a minha família, que, né, o meu marido ele fez o AMD, mas ele não faz parte como voluntário, ele não é um voluntário, mas ele é um amigo evolutivo importantíssimo na minha vida, porque todos os apoios que ele me dá, né, para que eu siga, né, todos os puxões de orelha que ele faz, são fundamentais, né? Então, ele também é um amigo evolutivo que está aqui comigo para ir se crescendo, né? Não sei se foi suficiente, se era isso, Sabrina. Foi sim, era isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Sabrina. Então, agora a próxima é a Ana Seno. Eliana, está ótimo aqui o debate. Eu percebo que vários já contribuíram com perguntas e também já anteciparam aí algumas dúvidas que eu ia tirar com você. Então, aproveitando todas essas falas, né, e perguntas, eu comecei a pensar numa síntese. E daí cheguei a algumas palavras-chave que ainda não foi trazido aqui, né, para o nosso debate. Então, uma palavra que me veio à mente são a questão da lucidez, né, da autolucidez, do quanto a gente está aqui no intrafísico e está lúcido em relação a tudo que a gente vivencia. Só que a gente vivencia multidimensionalmente as coisas. Então, nós temos que ter uma atenção redobrada, né? Porque não é só o entorno do mundo intrafísico, e sim também o entorno das companhias extrafísicas e tudo mais. Então, esse é um dado. Aí tem uma outra palavra que ainda não falamos assim tão explicitamente, que é a RECIM, a reciclagem intraconsciencial. Então, como no processo seu, que está bem claro, né, da sua autopesquisa, como é que técnicas você já está pensando em reforçar? Algumas você já disse, mas que técnicas e estratégias, né? A Márcia trouxe várias aí em relação ao soma, alimentação, tal, não compensar as coisas, tralalá. Mas, assim, outras técnicas que você pode incrementar a sua mental somaticidade. Porque para a gente reduzir essa carga que você mesma já está autoavaliando da psicossomaticidade, das emoções representarem uma força muito grande em você, então aí eu pergunto, que técnicas mais mentais somáticas você está buscando para você
equilibrar essas forças, né? Se a gente pensar no Pensene, né? Pensamento, sentimento e energia. Essa é a minha pergunta. Bom, existem várias técnicas, né, Ana, que a gente usa para manter a lucidez, né, a autolucidez. Então, eu uso muito, né, que é o que eu uso, assim, automático, é o EV, né? Eu instalo o EV, né, a mobilização de energia, rapidinho, assim, eu consigo, né, eu, assim, tem alguma coisa aqui, vou limpar o campo. Primeira coisa, vou abrir o campo, vou limpar o campo para poder perceber, né? Então, para ter essa autolucidez, eu sinto assim, estou precisando de fazer um EV aqui. Então, essa é o estado vibracional que eu procuro estar sempre com ele em dia, né? As técnicas eu sou tenepsista, né? Então, a partir da TENEPS, eu tenho assim esse contato, essa abertura, é um momento ali que eu abro para fazer, né, aquela energização interassistencial para os outros, mas também para mim, porque a gente recebe, né? Quando a gente está ali disponibilizando energia para uma outra pessoa, o primeiro assistido é a gente, né? Porque a gente precisa estar bem para poder assistir o outro. Então, a TENEPS, eu considero que a TENEPS é a técnica, né? Para quem não sabe, é a técnica energética pessoal que a gente faz diariamente, né? Todos os dias no horário certo, durante 50 minutos é o meu tempo, né? Então, tu tem um local que tu escolhe para fazer, tu te disponibiliza para, né, para vibrar energeticamente positivamente para outras pessoas, né? É dessa forma que eu faço. E a mobilização básica de energia, né? Então, assim, isso é o meu cotidiano, porque, né, é o diário, como eu estou sempre ali trabalhando nisso, então, diariamente, eu estou nesse formato, assim, sabe? De despender energia, né? De fazer as desassins, as assins e as desassins, num processo assim. Não sei se era exatamente isso que tu gostaria. E eu penso que todas elas ajudam e contribuem. E aí eu sugiro, né, você também ter a lucidez e a autoconsciência da escrita. O seu processo de escrita, ele Sim, funcionou muito bem para esse aumento de lucidez e discernimento, ao ponto de isso. você chegar e ter essa disponibilidade de vir hoje aqui para o debate. Então, a escrita, como ela é caracteristicamente mental somática, ela auxilia muito nesse Deixa eu processo. contar como é que foi meu processo. Inicialmente, eu assisti uma aula de AMD, eu estava ali já como voluntária, e a Lia Gradaski, que era uma das professoras, ela estipulou que cada um tivesse um caderninho para fazer as suas anotações. Esse foi o primeiro momento. Para fazer suas anotações diárias, de coisas assim que ele entendesse que eram importantes, ou... Tá bom. E assim, eu vou adotar esse caderninho. E daí, a Aracê, nós temos um grupo, né, que é o Campo da Escrita, né, que até nós temos a Silvia Facuri, né, nossa voluntária, que traz esse campo de escrita, que a gente tem um dia com horário, né, toda segunda-feira. E quando eu resolvi, então, que eu ia colocar eu queria trabalhar nesse tema, eu entrei no campo e comecei. Então, a gente tem essa atividade de escrita, né? Eu primeiro faço as anotações no meu caderninho de tudo que eu vivencio, tudo que eu me lembro, todas essas... Porque a gente esquece, né? São tantas coisas, então eu vou lá e anoto tal coisa, isso eu tenho que anotar. E na segunda-feira, no campo de escrita, eu procuro organizar isso, sabe? Então, é assim que eu estou trabalhando, né? Muito obrigado, Eliana.
Olha só, pessoal, nós vamos encerrar as perguntas, porque nós temos uma quantidade grande de perguntas aqui, já estamos nos aproximando do final do nosso Debatologia de hoje. Então, as próximas perguntas são Lia Tedesco, depois Delânia, depois Hércules, depois Maria Ângela. E eu vou pedir para que sejam o mais sucintos possível nas perguntas, então, para que a gente consiga encerrar aí dentro do nosso horário previsto. Então, Lia, por favor. Bom dia, Eliana, parabéns. Eu vou deixar, assim, só uma sugestão que eu pensei aqui durante todas as falas, porque a pergunta também já foi respondida. Eu penso, assim, que essa caminhada toda sua, foi necessário você utilizar de muitos trafores pessoais, não tanto para chegar onde você chegou, como também para dar sustentabilidade a esse processo. E talvez você trazer de forma bem evidente para você, e até no texto, sobre os trafores, que são importantes nesse processo, eu acho que seria interessante. E outra coisa que me parece também, o foco ali disso tudo, é a inteligência evolutiva. Para fazer essas escolhas, você precisou de inteligência evolutiva, e também isso não ficou explícito no texto. Então, só essas duas sugestões, e parabéns, viu? Muito legal esse Debatologia. Obrigada. Muito obrigada, Lia. Obrigado, Lia. Agora a próxima pessoa é a Delânia. Está mutada, Delânia, por favor. Eliana, parabéns pela coragem de fazer essa autopesquisa e explicitar aqui para nós, através desse Debatologia. A minha pergunta também já foi respondida, era sobre o item 4, sobre o autoconhecimento essencial, né? Então, o que eu deixo para você? Deixo um desafio aqui. Bom, faça um debate agora sobre emoções, sobre a tua experiência na trajetória, sobre como cuidar da saúde emocional, porque você já está cuidando do sono através de exercícios físicos, através da alimentação, e foi muito legal a riqueza desse debate. Houve realmente um Debatologia. Você com muitas perguntas para responder e vai inspirar muitas pessoas a olharem para isso também. Meus parabéns. Obrigada, Delânia. Obrigada, Delânia. Então, a nossa próxima pergunta vai para aliás, a próxima pergunta é do Hércules. Por favor, Hércules. Opa, muito obrigado aí. Liana, meu não é uma pergunta, mas sim um feedback, tá? Parabéns aí pela sua escrita, pela sua proposta de artigo aí. Eu estava, antes de chegar aqui em casa, eu estava no carro, eu estava em trânsito. E eu, no caminho, vindo para casa, eu estava vendo o Debatologia, e eu vi uma menina aprendendo a andar de bicicleta e o pai segurando a traseira da bicicleta. Falei, poxa, mas que imagem, o que tem a ver essa imagem com a Eliana? E eu me lembrei de você, quando eu te conhecia em Pelotas. Eu lembro daquela mulher... Você vai me fazer chorar, Hércules, para com isso. Não é isso. É assim, eu quero dizer para você que você está no caminho certo, que você evoluiu bastante, que você tem muito a ver com aquela menina, porque eu lembrei de você pelo processo da insegurança, pelos processos, tudo ali, e eu ouvi você falando da questão do pai, né, do abandono e tal, e às vezes eu lembro dos colegas, dos docentes, o quanto cada um fez o papel de pai ali, segurando a traseira da bicicleta, segurando a sua mão, dando confiança, dando apoio, o apoio que você precisava, ou te amparando naquele momento que você precisava. Então, às vezes, a gente fica procurando um pai e a gente tem, assim, uma centena de pais aí para poder... E eu penso que hoje você consegue enxergar dessa maneira, sabe? Você está mais madura, você está mais consciente dos seus processos aí, pelo que a gente está vendo aí, né? Então, eu quero te falar para você assim, ó, parabéns por essa fortaleza aí que você está se transformando, por toda essa assistência promovida aí, toda essa interassistência promovida nesse espaço, no Debatologia aí.
você está no caminho certo. E a gente está aí, ó, segurando a traseira da bicicleta aí para que você consiga aí, alavancar suas coisas, porque uma hora a gente está segurando a traseira da bicicleta, outra hora alguém está segurando a nossa traseira da bicicleta, dando o aporte que a gente precisa, né? Então, a gente vai se revezando nesse processo. Parabéns aí. Muito obrigada. Eu vou aqui fazer uma colocação, né, em relação a isso, que literalmente o Hércules ele segurou a traseira da bicicleta, porque ele foi o meu professor do AMD, né? Então, foi com ele que eu comecei, né, a vislumbrar. Então, ele acompanhou exatamente todo esse processo, né? E eu era muito falante, e o Hércules ali, ó, estava junto, pontuando, ele e o Roberto, professor Roberto, né? E depois também, quando eu tive essa projeção lá no curso de campo, estava o Hércules lá no curso, professor do curso, né? E eu lembro que daí a gente quando fez as colocações, assim, falando o que era, e nós tivemos um momento que a gente tinha que agradecer, né? Agradecer para todas as pessoas importantes da nossa vida. E ele pontuou: e tu agradeceu para o teu pai? Porque eu disse assim, como agradecer para o pai? Eu não tive pai, não conheci meu pai, né? Eu estava naquele processo, né? E foi depois desse momento, então, que a gente fez o exercício e eu tive a projeção, né? Então, literalmente, o Hércules está acompanhando esse processo faz tempo, segurando ali a traseira da bicicleta. Muito obrigada por trazer isso e por ser esse também amigo evolutivo que está acompanhando esse processo há 10 anos, vai fechar 10 anos agora. Obrigada, Hércules. Eu que agradeço. Obrigado, Hércules. Então, vamos para a última pergunta, a pergunta da Maria Ângela. Eliana, parabéns. E agora sou eu que choro, a Eliana não chora mais, agora sou eu que assimilei esse choro dela. Mas eu estava refletindo aqui e eu fui cobrada enquanto falava, eu ouvi tudo que vocês falaram, eu fui cobrada por essa responsabilidade de ser senha, né? Essa responsabilidade de colocar as nossas experiências para estar ajudando os outros, para estar linkando com os outros, que eu tenho tanta vivência, eu tenho tanta experiência, e estou num gargalo aqui que não, nós fizemos juntas, escrevemos juntas o verbete, a Eliana já marcou, e eu fugi, eu disse, eu acho que eu não vou apresentar mais nada, eu não quero mais saber dessa história de verbete aí. E daí, agora veio essa cobrança. E eu estava refletindo aqui que a Eliana poderia simplesmente ir no médico, tomar os remédios e ficar o resto da vida tomando os remédios e não entender todos esses processos de psicossoma que nós passamos, né? E daí aconteceu o seguinte, eu comecei a ter uma intolerância a um determinado tipo de queijo, né? E aí eu já sabia o que estava acontecendo comigo, tem alguma coisa a mais do que essa intolerância, e isso eu já aprendi com a Eliana. E é tão comum, né? Eu espero que todos aqueles que estão passando por uma situação parecida da Eliana, que eles acessem e entendam que tem alguma coisa a mais que a gente tem que buscar, que a gente tem que aprofundar nessa autopesquisa, né, para melhorar a nossa condição somática, a nossa condição mental somática, né? Então, era isso. Obrigada, Eliana. E olha só, mas olha, não era para ter falado meu nome, porque os amparadores ficaram aqui me cobrando. Olha só a tua responsabilidade, tu tá aí parada, só fugindo do verbete e de estar ajudando os outros com o teu exemplo. Foi isso que eu passei nesse momento das 9h30 até agora. E parabéns para todos que colocaram, que deram a oportunidade para esclarecer esse assunto que está tão na moda e que a maioria da SOCIM só vai no médico e toma um remedinho e não aprofunda mais. Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu que agradeço, Maria Ângela, pela tua colocação, né? E realmente ainda dá tempo,
né? Manda o e-mail lá e vamos junto lá defender esse verbete. Ok, muito obrigado, então, Maria Ângela. Aliás, Maria Ângela. E eu vou passar a palavra, então, para a Eliana fazer as suas breves considerações finais. Bom, como eu havia dito, isso aqui é uma satisfação imensa estar aqui, porque eu sabia que seria um ambiente otimizado, né, para a gente estar discutindo e para eu estar entendendo cada vez mais o meu processo, né? Então, eu agradeço a todos por essa oportunidade, por poder compartilhar com vocês essas emoções, né, que, na verdade, aqui a gente está tratando em relação à alimentação, que é o meu foco, né, a alimentação em si, para que eu não tenha dor de cabeça. Mas não é só isso, né? A gente tem que trabalhar as emoções que fazem que a gente tenha ou dor de cabeça, ou tenha uma dor no pé, ou tenha um câncer, né? Uma coisa que nos adoeçam a ponto de nos levar à soma, né? É isso que eu queria deixar, que façam essa reflexão, que olhem para dentro de si, que busquem as suas soluções, né? Busquem entender os seus processos, e que não é tão simples, né? Eu resolvo a dor de cabeça não comendo a farinha de trigo, mas como é que eu lido com as outras emoções? É indo a fundo, né? É buscando entender esse processo, né? É me conhecendo e valorizando o que tem que ser valorizado, né? A gente tem que valorizar o que tem que ser valorizado, né? Agradeço a todos por essa oportunidade, pessoal. Muito obrigada. Bom domingo para todos. Nós é que agradecemos, Eliana, e agradecemos a participação de todos aqui. E antes de encerrarmos, alguns dados aqui. Nós tivemos um total de 28 participantes e 20 perguntas e contribuições. Gostaríamos também de anunciar os próximos eventos da Aracê. No próximo dia 11 de março, das 14h às 5h, teremos o passeio bioenergético no campus Aracê, ali em Domingos Martins, no Espírito Santo, né? Um passeio bem bacana, passeando pelas trilhas ali, lidando com a natureza, né? Então, nós teremos esse passeio energético. E também queremos convidar vocês para o próximo dia 2 de abril, né? Onde teremos o nosso próximo Debatologia, o Debatologia número 40, com a presença do pesquisador Wagner Stracchini, cujo tema será Consciência Antidogmática, né? Gostaríamos de reforçar também a todos os pesquisadores de Conscienciologia a se apresentarem aqui no Debatologia, trazerem aqui as suas pesquisas, dividirem com a gente, né? Para que a gente possa ser brindado por essa pesquisa e, dentro da medida do possível, colaborar também com as nossas perguntas, né? Solicito também que aqueles que quiserem podem abrir as suas câmeras aí para que a gente possa fazer uma foto oficial do Debatologia de hoje, então. E, no mais, agradecer a todos pela presença aqui, agradecer a Eliana. Obrigado, então, pessoal. Vamos fazer a foto, então. Atenção, todos rindo. Outra, pronto. Valeu, foi ótimo. Parabéns, Eliana. Excelente. Obrigada. Muito obrigada. Isso aí, pessoal. Obrigado. Parabéns, Até o próximo. Eliana.